Tarde, turma. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para finalizar aqueles 3 tópicos de aulas que nós ficamos de abordar, tudo bem? Então, a primeira, a gente tratou dentística. Na aula 2 nós conversamos um pouco sobre endodontia, que é o famoso canal, certo? E hoje nós vamos finalizar esse ciclo de 3 matérias com cirurgia. Então, nosso próximo tema vai ser cirurgia. Materiais e instrumentais odontológicos no campo da cirurgia, correto? Então, vamos lá. É, em todas as aulas, todos os slides que nós passamos durante a aula presencial, nós sempre tocamos no assunto que o exame clínico é aqueles 3 instrumentais principais que o técnico já tem que ter deixado na bancada do paciente assim que ele sente na cadeira, correto? Então, ele é composto por aqueles 3 que vocês já estão sabendo muito, que é a pinça clínica, o espelho e a sonda exploradora, correto? Partindo daí, nós podemos dominar, a gente podemos dominar o conceito cirúrgico em um simples texto, num simples significado, que é basicamente isso que está escrito. Então, o que é cirurgia? É um procedimento, vamos dizer, um procedimento final, um procedimento mais agressivo, um procedimento que, que não antecede outros. Você tem uma escala de procedimentos que pode fazer no dente. Por exemplo, restauração, endodontia. Se nenhum dos dois conseguiu chegar no objetivo esperado, aí nós podemos partir para o ponto mais agressivo, que seria a cirurgia propriamente dita. Então, cirurgia é para a gente corrigir ou finalizar um tratamento mais agressivo, correto? Então, o conceito seria esse. Bom, e quando a cirurgia ela é indicada? Basicamente por dois motivos. Primeiro, comprometimento dos tecidos de sustentação e o comprometimento da estrutura dental. Basicamente, ela é indicada nesses 2 motivos. Falando um pouco sobre o primeiro, nós temos as lesões do tecido de sustentação. Se vocês observarem bem, aqui nós temos um molar. Todo o trajeto radicular dele e lateral, na parte distal, você pode ver que tem um escurecimento ao redor dele. Então, ele perdeu o tecido de sustentação. Ele perdeu o osso que segura o dente. Então, nesse caso, a cirurgia ela é indicada para remoção do elemento dental. Aí, mais para frente, pode ser colocado osso artificial nesse local e possivelmente um implante, certo? Aí nós temos as lesões de Furca. O que é lesão de Furca? É aquela lesão que você consegue enxergar a raiz do dente e consegue enxergar o meio das raízes do dente. Então, o dente aqui já perdeu o tecido de sustentação, que é o tecido ósseo, perdeu o tecido que recobre o dente, que é o tecido gengival. Então, nesse caso, nós podemos optar pela cirurgia. E a questão da mobilidade dental, que entra no mesmo conceito de perda de tecido de sustentação. O dente perde um pouco do tecido ósseo que está entre ele e ele fica totalmente móvel. Então, no caso, a extração também é indicada. Então, comprometimento da estrutura dental. Aqui nós vemos um caso clássico de paciente, de pessoas que vai para o bar, vai por uma descontração entre amigos, aí quer fazer uma graça de abrir cerveja no dente, e isso gera um traumatismo dentário.
Então o dente, como você vê aqui no molar embaixo, ele quebra ao meio mesmo, ele parte, dependendo da força que for feita, dependendo da gravidade do trauma, o dente pode perder, pode quebrar no meio mesmo, de fato. Então, no caso aqui, não tem o que fazer a não ser extração. Então, essa gera o termo fratura intratável. Não tem outro tratamento a não ser cirúrgico, a não ser a extração. Comprometimento por cárie, dependendo da quantidade do desgaste ósseo, do desgaste dentário que a cárie promoveu, possivelmente pode ser que o dente ele não aguente uma restauração, não aguente uma coroa. Ou então o paciente é um paciente de zona rural, não tem muito poder financeiro, então para fazer um canal, para colocar um pino no dente, fazer uma coroa no laboratório. Então ele pode simplesmente optar por uma cirurgia, por uma extração. Um dente incluso, ou um dente supranumerário, que geralmente eles partem de um dente ciso, que é o terceiro molar, que é aquele dente do juízo, que é uma cirurgia também um pouco mais complexa dentre as demais. E o dente descido. O dente descido ele vai perdendo a raiz do dente de acordo que o permanente vá subindo. Então o dente permanente vai subindo, ele vai reabsorver na raiz do dente descido, que é o dente de leite, chegando no ponto que fique só aquela coroazinha segurada pela gengiva. Aí no caso também já está no caso de extração, tirar para deixar o permanente subir de fato. Então nós temos uma indicação atípica, que seria uma indicação não rotineira, seria uma indicação certeira, uma indicação mesmo própria para aquele caso, que seria no caso de um tratamento ortodôntico. Possivelmente pode ser que os dentes sejam grandes ou que não tenha espaço para estar movimentando um dente ou outro. Então pode lançar mão de uma extração. Geralmente são dos segundos pré-molares, que quando removido um de cada lado, já ganha muito espaço para poder estar movimentando os outros dentes e deixando bem alinhados. Então, essa é uma indicação atípica. Contraindicações para uma cirurgia: paciente cardíaco descompensado, a pressão arterial alterada, diabetes não controlada, gestante também que entra no grupo de risco, sendo que o primeiro e o terceiro trimestre da gestação não é bom estar expondo às cirurgias, a alguns medicamentos que vai ser necessário ser tomados. Então, durante o segundo trimestre, a gente tem uma margem, nós temos 3 meses por aí para poder estar fazendo algum procedimento na paciente, certo? Lactante também, às vezes seria bom evitar algum tipo de tratamento mais invasivo por causa das medicações que vai ser passadas, para não prejudicar o desenvolvimento da criança de certa forma. E o período menstrual, entre aspas, porque se o ciclo menstrual da mulher tiver bem normal, se tiver naquela normalidade, o fluido está bem controlado, bem normal, como dos outros meses, não tem problema algum fazer nenhum tipo de cirurgia nessa paciente, a não ser que o ciclo esteja desregulado. Aí vem muito, às vezes não vem. Então, quando está desregulado, realmente é uma contraindicação. Então, as manobras fundamentais, esses 4 passos vocês têm que saber, que são os 4 passos de uma cirurgia: diérese, exérese, síntese e hemostasia. Vamos falar da diérese. O que seria a diérese? A diérese é o início da cirurgia.
que seria a incisão e a divulsão. Incisão, o corte da cirurgia. A divulsão, separar o tecido, separar um pouco a gengiva do dente. Então, esses passos são os principais da diérese. E para fazer isso, quais são os instrumentais que nós utilizamos? Nós temos as lâminas de bisturi, são diversas numerações que vocês vão ver, mas geralmente a mais utilizada é a 15 ou 15C, ok? Temos o cabo de bisturi, temos o sindesmótomo e temos o afastador de Minnesota, ok? São esses 4 instrumentais principais para essa parte. Aí evoluímos para a exérese. O que seria a exérese? Seria a cirurgia propriamente dita, a remoção do dente. Então, para fazer isso, nós podemos fazer uma osteotomia. O que seria uma osteotomia? Seria a remoção do tecido ósseo que esteja... Perdão. A remoção do tecido ósseo que esteja interrompendo, que esteja impossibilitando da gente remover o osso. Aí, mais para frente, nós podemos fazer uma curetagem. Se o dente tiver algum tipo de lesão radicular, uma lesão no ápice radicular, aí nós vamos curetar. E a avulsão propriamente dita, que é quando o elemento dentário sai da boca, sai do alvéolo. Então, a avulsão. Então, para esse passo, nós temos os fórceps, que tem diversas numerações. Cada dente tem uma indicação de qual que vocês vão utilizar. E vocês vão ver isso facilmente no consultório. Para fazer a osteotomia, a odontosecção que é cortar o dente, seccionar o dente em 2 partes ou 4 partes, da forma que o cirurgião preferir. Então, as brocas cirúrgicas para isso, nós temos a Zecria e temos a broca cirúrgica 702. Para fazer a curetagem, nós utilizamos a cureta de Lucas. Então, são esses 4 principais instrumentais para essa fase. Também nós utilizamos as alavancas. Nós temos a Seldin curvada para a direita, Seldin curvada para a esquerda, a Seldin reta, a Pexo serrilhada. Então tem vários instrumentais para a gente estar utilizando na remoção do dente. Essas 2 primeiras, que parecem umas bandeiras, elas também são muito comuns, chamadas de bandeirolas, ok? Bandeirolas. E embaixo nós temos vários tipos de fórceps. Aí cada dente tem o fórceps adequado para ser utilizado. Partiu dessa parte, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a cirurgia. Nós vamos suturar, dar uns pontos na cirurgia. E para isso, o que é que nós utilizamos? Nós temos o porta-agulha, a tesoura, o fio de sutura, que aí nós temos diversas numerações também, mas o mais utilizado é o 40. Temos fio de nylon, fio de seda, fio absorvível. Vocês vão ver isso tudo no dia a dia de vocês no consultório. E temos a pinça, que também chama de pinça reta, que é a pinça que nós utilizamos para fazer a sutura. Na parte do tamponamento, nós temos as gases, mas tem que lembrar que são gases estéreis, gases livres de qualquer contaminação, qualquer bactéria, vírus, o que seja. Então, é uma gase totalmente estéril, que a gente utiliza em que hora? Depois que nós suturamos, nós pedimos para o paciente morder essa gase no local da cirurgia e ficar segurando por uns 5 minutos a 10 minutos para poder parar realmente o sangramento. Estanca o sangramento.
Instrumentais para desgaste ósseo e dental. Eu coloquei aqui o kit completo para vocês saberem a diferença. A peça reta, que é utilizado o micromotor mais esse adaptador, é utilizado. A caneta de baixa rotação em cirurgia ela não é utilizada. E a de alta rotação também é utilizada. Então, nós sempre podemos estar utilizando tanto a peça reta quanto a caneta de alta rotação. Que hora? Na hora da osteotomia ou na hora da odontosecção. E o papel da auxiliar na cirurgia? São quatro tópicos muito importantes para vocês estarem seguindo, que seria agilidade em ofertar os instrumentais e materiais, mas para isso vocês têm que estar atentos no nome dos instrumentais e também saber os materiais. Isso fica bem nítido quando nós pedimos algum instrumental para o técnico e ele meio que fica perdido durante a cirurgia. Então é bom vocês fixarem bem esse tópico. Sugar o sangue ou a saliva, sugar o que tiver lá, mas com muito cuidado para não colocar o sugador muito na garganta do paciente, para não provocar ânsia de vômito. Afastar bem a bochecha, o lábio, a língua, com o afastador de Minnesota, nada de colocar o dedo para afastar a bochecha, ok? E irrigar a cirurgia com soro. Por que o soro? Porque o soro é um líquido mais limpo. Ele, além de lubrificar onde vai estar, ele vai estar limpando. Então não pode ser aquela água da cadeira comum, que pode estar suja, pode estar com algum tipo de bactéria. Então irrigar sempre a cirurgia com soro fisiológico. E para que irrigar a cirurgia? Por causa quando vamos utilizar a caneta, a gente está com a caneta de alta rotação, a gente está fazendo um superaquecimento na região, que nós vamos cortar o osso. Então o soro é para quê? É para não evitar superaquecer a estrutura óssea e assim não deixar evoluir para uma necrose óssea. O que é a necrose? É a morte do tecido. Então não seria interessante a gente remover um dente e necrosar o tecido. Então, para que isso não aconteça, a gente sempre está lá utilizando o soro para irrigar. Os instrumentais acessórios é aqueles que vocês já sabem, de cós salteado. A carpule, aí temos os tubetes de anestésico. Vocês vão estar utilizando o que no consultório disponibilizar, o cirurgião vai pedir para vocês. Então, geralmente, o que é mais utilizado é a lidocaína com vasoconstritor, ok? Então, esse ponto são N tipos de anestésico que pode ter no consultório. Mas vocês têm que atentar ao que o cirurgião vai pedir para vocês. Então, leia o rótulo, veja a porcentagem e veja se é com vasoconstritor ou sem vasoconstritor. É só essa a diferença. Agulha gengival, aquelas que vocês também já sabem. Temos a curta, a longa, a extra longa. Então isso vai de acordo com a necessidade do cirurgião. Ele vai escolher qual que vai caber naquele procedimento. E vocês só vão se atentar ao tamanho. Então a diferença é essa. Bom, o que é importante? Numa cirurgia é de extrema importância sempre pedir uma radiografia. Se for extração de sisos, uma radiografia panorâmica. Se tiver necessidade, se o dente tiver como nessa imagem aqui, que o dente está em cima do canal mandibular, então pode ser pedido também uma tomografia computadorizada, que você vê todo o traçado do nervo alveolar, do nervo mandibular, ok? Então, aqui na parte superior você vê o siso aqui também em contato com o seio maxilar. Então é muito importante o cirurgião estar sempre pedindo
um exame radiográfico, tanto para se resguardar, quanto para dar mais conforto ao paciente, ao procedimento, não ter nenhum diminuir a possibilidade de uma complicação. Então, é muito importante nesse caso. Temos algumas cirurgias odontológicas, por exemplo, gengivoplastia. O que significa gengivoplastia? O final, plastia. Plastia nos remete à plástica, ok? Então temos a plástica gengival, gengivoplastia, certo? Então, o que é essa cirurgia? Nós podemos aumentar o tamanho do dente natural, correto? Então, dá um sorriso mais harmonioso, mais harmônico. Freio labial, freio lingual. Aqui vocês podem ver no bebê o freio na língua. Hoje em dia já é obrigatório fazer aquele teste da linguinha no pré-natal. Então, quando já é detectado isso, já é removido logo no pré-natal mesmo, bem recém-nascido. E temos o freio labial, que é esse freio que fica entre os dentes, entre os incisivos centrais, que também ele é removido quando já está com a dentição permanente, ok? Um tipo de cirurgia. As exodontias simples, eu até coloquei simples entre aspas, porque são as mais comuns a gente fazer. Então, com o auxílio do fórceps, abraçou o dente aqui, como vocês viram, e ocorre a avulsão. O que é a avulsão? Como eu falei, quando o dente sai de dentro do alvéolo, da boca. Então, o dente saiu, ok? Exodontia de terceiro molar, que é o famoso siso. Esses dentes aqui costumam ser bem trabalhosos, bem dificultosos. Para fazer uma extração dessa, também tem alguns instrumentais específicos, que aí já entra mais para a especialidade cirúrgica. Para quem for auxiliar o cirurgião dessa parte, vai ter contato com N instrumentais diferentes que vocês vão aprender no dia a dia. Então esse é um exemplo de uma cirurgia. Dente impactado, aquele dente que um supranumerário, um dente a mais na boca. Ou então é um dente que nasceu na posição errada. Ele está dentro do osso, impactado. Ele está impactado pelo quê? Por tecido ósseo. Então é um tipo de remoção, uma remoção cirúrgica de um dente. Bichectomia, que também pode ser chamado de lipofacial, é uma cirurgia mais o âmbito estético. Não é uma cirurgia que é rotineira, que muita gente faz. É uma cirurgia que como é um pouco mais elevado o procedimento, às vezes não é tão popular ainda. Mas é uma cirurgia que é, além de promover a estética da bochecha, a estética do rosto, os pacientes que mordem muito também a bochecha, é uma indicação que aí, reduzindo a gordura do rosto, você melhora a mordida. Então, duas indicações, tanto funcional quanto estética. Remoção de cisto odontogênico. É um cisto que você só vai ver se tirar uma panorâmica. Aí a necessidade de todo mundo estar fazendo uma panorâmica, pelo menos de 6 em 6 meses, ou de acordo com a necessidade do cirurgião que está te acompanhando. Isso é interessante. Essa cirurgia, por exemplo, é uma cirurgia mais específica para a área cirúrgica, para os bucomaxilos faciais, que é feita em região, em ambiente hospitalar, sob anestesia geral. Então é uma cirurgia muito mais agressiva. Também temos as cirurgias ortognáticas, que é as cirurgias mais voltada também para os bucomaxilos. É uma cirurgia que faz praticamente uma nova face para o paciente. Promove tanto a intrusão, quando o paciente tem um queixo bem grande, ele intrui, ou então faz a extrusão, pega
o queixo que é bem fininho lá para dentro e puxa para fora, dá um contorno diferente. Então é outro tipo de cirurgia para vocês estarem estudando a título de curiosidade. Aí sempre tem as dúvidas, quem tiver dúvida, no primeiro slide tem meu e-mail, tem meu contato, vocês podem estar mandando no meu WhatsApp, qualquer dúvida que eu vou estar respondendo, ok? O importante é não ter dúvidas, não sair com dúvida dessas matérias. Então sempre, em todas as matérias eu passo aquelas atividades finais só para absorver melhor o conteúdo. São atividades fáceis de ser respondida. Só pela essa aula você responde as 10 questões sem nenhum problema. Então são aquelas questões para dar uma fixada mesmo, para dar um up a mais, um conhecimento a mais, para vocês armazenarem. Porque todos esses instrumentais, todo o contexto cirúrgico que eu passei para vocês, vocês vão estar utilizando muito. Então, é um conhecimento que não vai ser desperdiçado, é um conhecimento que vocês vão levar por todo o trajeto que vocês vão trabalhar nos consultórios odontológicos. Então, esses 3 temas que foi abordado, dentística, endo e por fim cirurgia, são os 3 procedimentos mais comuns que vocês vão estar entrando em contato no âmbito ambulatorial, dentro do consultório odontológico, certo? Então, eu agradeço a presença de todos que assistiram uma videoaula até o final. Foi um pouco resumida, porque o aspecto cirúrgico é muito grande, então para falar de tudo fica muito extenso a aula, mas eu passei o que vocês vão utilizar no dia a dia. Então é muito importante que vocês aprendam esses passo a passos, esse nome dos instrumentais, dos materiais, porque vai ser só bem proveitoso para vocês, ok? Então, desde já eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima aula, até um próximo tema. Então, um abraço, tchau, tchau.